Olá pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, venho pedir desculpas a todos por um problema técnico. A minha live que ia ser no YouTube não saiu, não consegui transmitir, então eu estou aqui no Facebook para falar com vocês. Para quem não me conhece muito bem, meu nome é Caio Tramon, eu sou fisioterapeuta, tenho mais de 22 anos de experiência na área de saúde do idoso, fiz residência nessa área, sou mestre em ciências, tenho ao longo dos anos supervisionado estagiários, profissionais já formados, enfim, e eu venho falar com vocês sobre o idoso e a Covid-19. Antes de mais nada, eu prefiro começar conceituando o processo de envelhecimento. O envelhecimento é um processo dinâmico, é um processo fisiológico também, portanto normal, onde o indivíduo vai ficando cada vez mais vulnerável a desfechos adversos. Por desfechos adversos, a gente pode entender adoecimento, a presença de múltiplas comorbidades, ou seja, doenças crônicas que acontecem no indivíduo ao mesmo tempo, hospitalização pela vulnerabilidade maior, que é característica do processo de envelhecimento. Então, a gente vê aí uma possibilidade maior de adoecer. O adoecimento pode levar em si a necessidade de hospitalização. A hospitalização acontece quando os recursos domiciliares não são suficientes para lidar com a questão aguda ou crônica agudizada do idoso. E aí tem como desfecho adverso a hospitalização. Dentro do contexto de hospitalização, a maior preocupação que nós temos é restabelecer a estabilidade desse indivíduo, do ponto de vista clínico, do ponto de vista funcional, para que o quanto antes ele possa ter alta para ir para casa com mais qualidade de vida. Entretanto, a gente sabe que o processo de hospitalização leva aí a uma perda funcional maior. E aí entra outro desfecho adverso, a hospitalização recorrente, ou seja, um novo episódio de hospitalização. E nesse ciclo de hospitalização alta, hospitalização recorrente, há um outro desfecho adverso, que é a fragilização que leva à institucionalização, que é a internação numa instituição de longa permanência, que aí a necessidade já é diferenciada. E por fim, a condição em que o indivíduo se encontra é incompatível com a vida, e o final do processo de envelhecimento é a morte. Então, conceituando o processo de envelhecimento, falando aqui das questões que podem nortear aí a vida do idoso, é uma necessidade premente que as pessoas tenham uma formação mais abrangente e que contemple a observação, a diagnose e a identificação de necessidades específicas desse grupo. Então, o grupo de idosos, que é o grupo etário que mais cresce no mundo, também sofre bastante com as repercussões da SARS-CoV-19. E é aqui que nós entramos na doença COVID. A COVID era causada pelo coronavírus, que é um vírus de RNA de cadeia simples, que tem como chave, entre aspas, para entrar na célula, uma glicoproteína chamada spike. A partir do momento que esse coronavírus ele adentra o organismo, geralmente se começa pelo sistema respiratório, essa glicoproteína spike faz uma ligação com a enzima conversora de angiotensina, que está na membrana de algumas células. A enzima, como a gente sabe, é um composto proteico que catalisa aí reações químicas, né? E quando você tem a ligação do spike, né, da glicoproteína spike com a enzima conversora de angiotensina, você tem algo semelhante ao processo de glicação ou glicosilação. É uma ligação que ela acaba se tornando bastante estável e permite que o vírus insira o seu RNA no interior da célula. Uma vez que o RNA de cadeia simples entra na célula, eu não vou me ater muito a isso, que é uma questão altamente técnica, né? A gente observa que o vírus vai, né, o material genético do vírus, no caso, vai e começa a coordenar um processo onde tem a replicação de todo esse material genético do vírus e também a montagem de novas cápsulas. Chega um momento em que novos vírus são disseminados pelo organismo. O que acontece é o seguinte: quando esse vírus se liga à enzima conversora de angiotensina, a gente tem um aumento da angiotensina no sangue. E tem também aí a deflagração de um processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele é importante porque ele ajuda a gerar
o que se chama de imagem de aspecto de vidro fosco. Então a gente observa aí nos capilares, pulmonares, endotélio, a gente observa essa enzima conversora de angiotensina também no sistema digestivo, tem no sistema nervoso e por aí vai. Tem repercussões que são sistêmicas, mas as mais notórias são as respiratórias. É uma doença que é muito complicada porque tem outra coisa importante, o estagiamento dela em termos de grau de comprometimento. Existe uma boa correlação entre os achados radiológicos e a gravidade da doença. Como assim, Caio? A parada é a seguinte, gente. Quando você tem um aspecto de vidro fosco que vai de até 25% do tecido pulmonar, que a gente vê isso na radiografia, na tomografia computadorizada, a gente observa aí um estágio de gravidade que é leve. Acima de 25% até 50%, a gente já tem aí um aspecto mais moderado, porque um percentual maior do tecido pulmonar é afetado. E outra coisa que é importante, quando se chega acima de 70%, a gente já observa aí um caso bem grave, onde boa parte do pulmão tem um aspecto de vidro fosco. O que acontece aí no sistema respiratório é o seguinte, existe uma dificuldade na oxigenação do sangue. Para aqueles que não são da área da saúde e estão assistindo, a questão prática é a seguinte, quando a gente tem esse aspecto de vidro fosco no pulmão, o sangue recebe menos oxigênio. E aí a evidência prática é a saturação de oxigênio diminuir bastante. Então o indivíduo que oxigena menos o sangue tem mais falta de ar. E aí o que é mais evidente é baixa saturação, um esforço respiratório maior, maior cansaço. Então se a gente tem aí no caso, maior comprometimento respiratório, a possibilidade de hospitalização é maior. O que acontece? Para aqueles que são fisioterapeutas, existe aí uma diferença muito grande entre o oxigênio do alvéolo e o oxigênio do sangue, a pressão de oxigênio alveolar, no caso, e a pressão sanguínea de oxigênio. Gera uma diferença alvéolo-arterial muito grande. Então, assim, para aqueles que trabalham em terapia intensiva agora, essa informação, hein? A pressão alveolar de oxigênio aumenta, a pressão arterial de oxigênio diminui, portanto, a diferença alvéolo-arterial é maior e a gente pode esperar que o shunt seja maior. Shunt significa aquele sangue que passa pelo parênquima pulmonar e que não é oxigenado. Então, a gente tem uma diferença maior. Por quê? Porque existe aí um aumento da espessura da membrana alvéolo-capilar, tem a formação de membrana hialina e muitas vezes acontece que a pessoa desenvolve uma síndrome do desconforto respiratório agudo. Essa questão é uma questão muito grave e é uma questão que muitas vezes leva à internação em unidades de terapia intensiva. É muito importante entender isso, porque conforme for mais grave a lesão, mais você vê a possibilidade da pessoa ser entubada e ir para ventilação mecânica. Para aqueles que não são da área da saúde, o que eu quis dizer agora aqui, existe uma dificuldade de oxigenar o sangue, que pode chegar a um nível de gravidade muito grande, que justifica a entrada do indivíduo numa unidade de terapia intensiva. Medidas como a pessoa ficar de barriga para baixo, como se fala a autopronação, podem ajudar, mas quando a gravidade não é tão grande. Já na ventilação mecânica, tem protocolos de pronação também, que aí podem ter um resultado melhor. Para chegar a esse nível de gravidade, a pessoa tem que estar muito vulnerável, muitas vezes. Então, quando a gente fala aqui, voltando agora para o envelhecimento, a gente observa que o idoso, ele é um indivíduo que é mais propenso a chegar a esse nível de gravidade maior. E vocês sabem por quê? Porque o envelhecimento ele é um processo que é caracterizado pela involução do indivíduo. A perda da reserva fisiológica, maior vulnerabilidade a adoecimentos, é o que a gente havia falado mais nos momentos iniciais. Então, o que acontece? Acontece aqui que o idoso ele tem os efeitos fisiológicos do envelhecimento, com maior propensão a adoecimento. O idoso pode ter 2 ou mais doenças acontecendo ao mesmo tempo, que os colegas da saúde já conhecem como múltiplas comorbidades. E aí o que acontece? A gente tem o somatório de efeitos, O envelhecimento,
que é potencializado pelas doenças, né, uma ou mais, e no idoso a gente observa aí várias que podem aumentar esse risco. Por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias pré-existentes, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, esses são grandes exemplos. Então, quanto mais doenças, maior a vulnerabilidade, maior a necessidade de proteger esse idoso de contaminações. Por isso que é tão importante quando a gente, em qualquer faixa etária, fazer as medidas protetivas de uso de máscara, higienização de mãos e evitar as aglomerações. Enquanto não se chega, né, a uma, digamos assim, uma vacina que seja com altíssima eficiência para debelar ou para evitar que a infecção pelo coronavírus comece, e nós temos bons resultados com as vacinas existentes, essas medidas de cuidado são muito importantes para nós e para proteger nossos idosos. Então, voltando aos idosos, o que é mais importante? Entender que tem aí uma soma dos efeitos do envelhecimento, mais as outras doenças, e mais o que se chama de imunossenescência. A imunossenescência, para aqueles que não sabem, é a repercussão do envelhecimento no sistema imune. Nós temos uma glândula chamada timo. Essa glândula ela é importante porque é nela que a gente tem a diferenciação dos linfócitos em linfócitos T, que participam aí ativamente do processo de defesa do organismo. Essa involução do timo ela consegue ser mais acelerada a partir dos 40 anos. Então os idosos têm muito menos já linfócitos T no seu organismo. Então quando o vírus adentra o organismo, a gente observa aí uma resposta imune menos eficiente do idoso. Essa resposta menos eficiente, aliada à presença de múltiplas comorbidades, aliada também aos efeitos do envelhecimento, acaba fazendo com que as doenças, em geral, tenham uma expressão atípica no idoso, o que dificulta muito a diagnose. Isso também acontece com a Covid-19. Por exemplo, nos indivíduos mais jovens, a gente observa aí as alterações de vidro fosco, que também tem no idoso e tal, mas a gente observa nos mais jovens uma febre de cerca de 38,5%, acima de 38 graus Celsius. Acima de 38 graus Celsius é uma febre, portanto, uma resposta febril mais intensa, a tosse seca, muitas vezes sem secreção, e aí a dispneia, que é a falta de ar, e aí o risco de desenvolver todas essas síndromes de desconforto respiratório que podem fazer com que a pessoa entre, evidentemente, no CTI. Só que no idoso a expressão clínica é diferente, como eu havia falado antes, pelas características desse público em si. Então o que a gente pode esperar? Sintomas característicos da doença, atenuados e que não são condizentes com a gravidade dos sintomas desses indivíduos idosos. Por exemplo, a febre pode não acontecer ou passar apenas um pouquinho de 37,5. Pode haver aí uma tosse seca também. Pode haver uma dor abdominal inespecífica e pode haver aí um diferencial muito grande que é uma alteração cognitiva, um estado confusional agudo como o delírio. Então, o que acontece? O idoso tem essas alterações, é importante fazer os exames mais fidedignos possíveis para detectar a doença no idoso para poder intervir de maneira mais eficiente, mais rápida, mais eficaz. A questão em envelhecimento principal é a precisão diagnóstica e a rapidez com a qual esse diagnóstico é feito. Porque muitas vezes, se demora a fazer um diagnóstico, a doença se agrava. E no caso da SARS-CoV-19, o agravamento mais rápido pode fazer com que a gente perca esse idoso ou que ele vá para uma unidade de terapia intensiva. O que acontece? É também diretamente proporcional à idade a gravidade da infecção pela Covid-19. Correto, gente? Por tudo isso que foi explicado. Quem quiser me fazer alguma pergunta, manda nos comentários, que eu vou fazer de tudo para responder as dúvidas que vierem. Tá? Como a gente está com um público bem heterogêneo, de colegas que não são da saúde, colegas que são da saúde, eu vou tentar aqui chegar e alcançar aí as expectativas de todo mundo, mas é um desafio bem interessante. Mas voltando ao que eu estava falando, o que acontece? Idosos com idades de 65 a 84 anos têm já uma taxa de mortalidade mais alta por conta da doença. Quando se passa de 85 anos, essa taxa de mortalidade é ainda maior. Para se ter uma ideia, dos idosos que vão para a terapia intensiva, em idades muito mais avançadas, tipo 85 diante, há aí uma taxa de 70% de indivíduos
que acabam morrendo durante a permanência na ventilação mecânica. Para aqueles que trabalham na terapia intensiva, né, vocês sabem que isso é um grande desafio, porque a partir do momento que entra um indivíduo idoso com as infecções da Covid-19, muitas vezes, por suas condições, é muito difícil pronar. Então, esse indivíduo a gente tem que trabalhar aí com muito cuidado. E a permanência na ventilação mecânica já é prolongada em relação aos indivíduos mais jovens. Quando você tem uma lesão do porte da Covid-19, a gente acaba observando aí uma lesão que é potencialmente letal, altamente letal, e que quando o indivíduo pega e sobrevive a essas complicações da ventilação mecânica, acaba tendo uma série de complicações que vão torná-lo cada vez mais vulnerável, quiçá frágil. Então o que acontece? Para quem trabalha em terapia intensiva já se sabe, né, que a permanência por longa data nessa unidade acaba proporcionando ao idoso algumas síndromes geriátricas importantes, a saber, imobilidade e fragilidade. São duas síndromes que acontecem no mesmo indivíduo, elas são independentes entre si, mas uma pode levar a outra. Então, o indivíduo que está imóvel e que fragiliza, ele é cada vez mais vulnerável, muito mais do que um indivíduo de sua idade que não tem essas síndromes. Há desfechos mais adversos. Então, a permanência maior numa unidade de terapia intensiva, a permanência maior dentro de uma unidade em que está lá com um respirador, faz com que a musculatura respiratória também perca eficiência, também perca força, também perca resistência. Então, todos os efeitos da imobilidade, da sedação de longa data, acabam acontecendo tanto na musculatura dos membros, quanto na musculatura respiratória, prejudicando a mecânica respiratória do paciente e dificultando a sua saída posterior de uma ventilação mecânica. É nesse momento que a gente vai entrar propriamente no que se fala de um idoso bastante vulnerável. Esse indivíduo vai ter, provavelmente, se sobreviver à ventilação mecânica, alta para uma enfermaria, ainda vai permanecer na enfermaria, com risco, inclusive, de ter uma polineuropatia de paciente crítico. Quem trabalha nessa área sabe o quanto é complicado reabilitar uma pessoa assim. E vai permanecer ainda mais tempo para ter estabilidade clínica, para eliminar ou minimizar a dependência de oxigênio, para finalmente ir para casa. Aqui entramos na questão do pós-alta, após a Covid. Então eu mostrei para vocês o cenário mais grave que pode acontecer. Para aqueles que são familiares, para aqueles que são parentes, que não são da área da saúde, entendam de uma forma bem resumida o seguinte: uma vez que o idoso adquire a Covid-19, ele tem alta possibilidade de ir para um CTI. Dentro de um CTI é necessário um aporte de monitorização, de intervenções médicas, de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição, etc., de todos os profissionais, inclusive o técnico de enfermagem, que é muito importante também, né? De uma maneira muito mais intensa, de uma maneira muito mais incisiva. A monitorização é quadro a quadro, minuto a minuto, momento a momento, e os profissionais, em geral, não descansam nessas 24 horas de suporte àqueles que estão dentro do CTI. Entretanto, o tempo de sedação, o tempo de permanência na ventilação mecânica traz sequelas também. Então, tudo isso se soma. Alterações de envelhecimento, que são cada vez mais intensas conforme a idade, alterações da imobilidade, do descanso prolongado, que também vão se somando a essas alterações, alterações introduzidas no sistema respiratório pela Covid, também se somam. Então, são 1, 2, 3 questões que se somam, que se sobrepõem e que levam a uma alteração funcional maior. Esse idoso que está ali na enfermaria, ele precisa ter um trabalho bastante coeso, bastante interdisciplinar de reabilitação, trabalho de enfermagem, de medicina, de fisioterapia, de todos em conjunto, para fazer com que esse indivíduo vá para casa com todo o suporte, e a família tem que entender essas necessidades. Então é obrigação dos profissionais chegar para os familiares e explicar tudo o que está acontecendo e como pode ser o pós-alta. E também lembrar que esse indivíduo pode retornar ao ambiente hospitalar, caso sobreviva da Covid-19. Chegando em casa, muitas vezes esses idosos vão com uma estrutura de home care já adaptada ali, né, geralmente, que tudo isso tem que ser orquestrado antes da alta, e aí vai necessitar de um suporte também 24 horas.
muitas vezes. Porque essas síndromes da fragilidade, da imobilidade e todas essas repercussões já faladas, elas vão acompanhar o indivíduo, inclusive no ambiente de casa. E, por questões de isolamento social, esse indivíduo vai ficar também castrado do convívio com familiares, com amigos, com outras pessoas que sejam do seu círculo de convivência. E aí, a gente sabe que o isolamento leva também nos idosos a quadros depressivos, a quadros de ansiedade, a um nível de prostração maior. E aí o que acontece? Acontece que esse indivíduo tem a tendência de se entregar, muitas vezes de não aceitar a terapia ou de não progredir satisfatoriamente. Então a gente tem aí essas repercussões e é importante a gente pegar e trabalhar numa perspectiva de aumentar o máximo possível o nível funcional desse indivíduo, para proporcionar-lhe mais independência e qualidade de vida. No caso, quando a gente observa essas limitações, a gente verifica que o indivíduo está limitado, está fazendo menos atividades, claro, e cada vez mais dependente de auxílio de um cuidador, de familiar ou da estrutura de home care para poder realizar as atividades mais básicas da vida diária. Por atividades básicas de vida diária, a gente entende alimentação, autocuidados, a pessoa comer, a pessoa se vestir. As atividades instrumentais de vida diária já são diferentes. São atividades mais complexas, que envolvem uso de telefone, sair de casa para realizar alguma atividade com um dado objetivo, tipo ir ao banco pagar uma conta ou ir ao mercado, planejamento de atividades em geral. É a questão de autonomia. Então existe uma perda de autonomia, uma perda de independência e uma perda de qualidade de vida nesse idoso. No caso, o profissional fisioterapeuta, ele precisa ter essa visão de envelhecimento, saber dos seus efeitos fisiológicos, saber como as doenças afetam esse indivíduo, para fazer uma avaliação que expresse o quão independente essa pessoa idosa pode fazer suas atividades a despeito das limitações que possam vir a apresentar. Então existem vários graus de independência. Uma independência total, uma independência modificada, uma independência parcial com alguma, no caso, supervisão, e dependência pequena, uma dependência média, aí eu estou falando sim, de um jeito mais didático, e uma dependência total. No pós-Covid, muitas vezes vem o total dependência desse indivíduo. Então, o fisioterapeuta, nesse contexto, vai trabalhar basicamente a mobilidade do indivíduo, evitar trombose venosa profunda, fazer bastante estimulação neuromuscular para fazer o máximo possível de recuperação funcional e trabalhar muito a parte respiratória. A mecânica respiratória merece uma atenção muito grande do fisioterapeuta para ter melhor oferta de oxigênio e aí fazer com que esse indivíduo tenha uma maior saturação e um maior fôlego. Então, em resumo, as alterações que vêm no pós-Covid, por conta de hospitalização, no indivíduo que tem alta para casa, no indivíduo idoso, abrangem todos os sistemas. A parte respiratória vai estar bastante afetada, que vai estar se recuperando de uma doença bastante grave, muitas vezes. A parte de fôlego, resistência a esforço tem que ser trabalhada. E também a parte de força muscular, mobilidade, risco de queda também tem que ser trabalhado. Então, assim, a gente tem vários instrumentos para avaliar o idoso. A avaliação em envelhecimento envolve, no caso, o uso de escalas de avaliação direta que são voltadas para o desempenho de atividades, justamente para ver o quão independente a pessoa realiza essas atividades a despeito de quaisquer problemas que possam vir a apresentar de saúde e limitações. Então, a gente tem essa questão, por exemplo, a medida de independência funcional, a MIF, mobilidade funcional, Time as Get Up and Go, que a gente também vê um pouco de risco de queda, e a partir dali a gente vai traçando a nossa forma de trabalhar com esses indivíduos. Quando os idosos que têm alta hospitalar, eles têm assim, alguma capacidade de se levantar e deambular, andar, quer dizer, é muito importante que a gente verifique se há algum risco de cair. Porque além de tudo isso, a gente observa aí que pode se instaurar um medo de cair, que pode vir a levar uma restrição adicional, que é uma limitação autoimposta.
e aí a gente verifica um indivíduo que vai ter um risco de cair, eventualmente, e a queda pode levar a várias outras repercussões. Então, assim, o que acontece? A doença em si é muito importante, mas suas repercussões muito mais. Essa doença é uma forma de levar o idoso a um estado de fragilização e que é bastante fundamental a gente entender todo esse mecanismo para ver como vai aí trazer maior qualidade de vida para esses indivíduos. Correto, gente? Então, dentro dessa perspectiva, o fisioterapeuta da área de gerontologia, ele vai entender o seguinte: se deve proporcionar maior nível de independência possível, se deve proporcionar maior qualidade de vida possível, com o objetivo de deshospitalizar, ou seja, minimizar o risco de uma nova hospitalização e deixar esse indivíduo vivendo com o máximo de qualidade que puder e o máximo que puder recuperar de status funcional. Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui essa live e eu agradeço a todos os que assistiram e eu estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Um abraço com muito carinho a todos.